Olá pessoal, sejam todos bem-vindos aqui a nosso canal da Sociedade Chesterton Brasil. E eu gostaria de conversar com vocês hoje especialmente, voltando a um capítulo, acho que é o capítulo que a gente talvez mais tenha olhado numa diversidade de conteúdos aqui, que é o quarto capítulo de Ortodoxia. Quem acompanha a Sociedade Chesterton Brasil já decorou que é o quarto capítulo de Ortodoxia, que é a ética do País das Fadas. Só que eu queria fazer isso a partir de uma outra coisa. Estou aqui comigo com o nosso terceiro volume, certo? Da nossa coleção Mitos, Contos e Fábulas, tá? Que eu não tenho nenhum medo de apresentar para vocês como, hoje em dia, do que eu conheço, é claro, é o melhor custo-benefício em termos de você ter na sua casa uma coleção que lhe dá uma ampla gama, né, de contos, de mitos, contos e fábulas, certo? Dos mais diversas vertentes, e aqui no caso nós estamos abrangendo, né, os contos e lendas medievais, tá? Então, para vocês terem um exemplo do que eu trago aqui, nós temos a história sagrada em verso, então, ou seja, né, uma busca de fazer um sumário, né, da história sagrada, em mais ou menos aí, sei lá, coisa de umas 3 páginas, assim, mais ou menos. Então, 3, 4 páginas, tá? Mas bem interessante. Depois nós temos os contos medievais, tá? Depois os contos da Távola Redonda, o que nós poderíamos chamar também, em algum grau, como uma parte da matéria da Bretanha, certo? Para quem não conhece é isso. Alguns falam em lenda arturiana, alguns falam contos arturianos. Só que, é claro, nem todos os contos, né, envolvem sempre, né, direto ou principalmente o rei Arthur. Mas vão envolver Cavaleiros da Távola Redonda, vão envolver aqueles que são os pais de Arthur, vão envolver Merlin, e assim por diante. E algumas vezes o grande protagonista da história é realmente o rei Arthur, ou pelo menos é um coadjuvante muito importante. Outros menos. Por exemplo, um muito conhecido, graças inclusive ao Tolkien, em grande parte, é a lenda do Sir Gawain e o Cavaleiro Verde, ou o Sir Galvão e o Cavaleiro Verde. É justamente conhecido porque o Tolkien faz uma tradução, né, dessa lenda, ao mesmo tempo que o Arthur tem um papel, né, no começo e na conclusão da história, mas não é ele nem de longe, né, um dos principais personagens, é o Sir Gawain, é o Sir Galvão, né, e outros personagens ali, tá? Depois nós temos a Legenda Dourada de São Francisco de Assis, depois de São Jorge, certo? E depois contos portugueses e brasileiros, tá? Onde nós vamos ver aqui uma série de contos, né, que são relacionados ao mundo medieval ou mesmo tem sua origem no medievo. Eu falo isso porque talvez alguns de vocês acabem se surpreendendo, Rodrigo. A medievalidade ou o medievo não acabou antes da descoberta do Brasil, ou mesmo com a descoberta do Brasil, né? Já vi historiadores querendo apresentar, inclusive, que a descoberta do Novo Mundo já marca de maneira ali definitiva o fim, né, da Idade Média, certo? Mas a baliza clássica é anterior ainda, 1453, a tomada, né, de Constantinopla pelos turcos otomanos, comandados pelo sultão Mehmed II, né? Então, a clássica, pelo menos que a gente ouve nas escolas por aí, é essa, né? 1453, fim, então, da Idade Média, compreendendo a Idade Média entre o fim de um império, né, de uma parte do Império Romano, a do Ocidente, em 476, certo? Ou posso estar errando, 474, 476, para até o fim da outra parte do Império Romano, que é o Império do Oriente, isso 1453. Praticamente 1000 anos, tá? Mas nós podemos pensar que é uma baliza que extrapola 1000 anos, tá? A medievalidade, certo? E por que eu trago aqui? Porque quando nós olhamos o nosso amigo Chesterton falando acerca da ética do País das Fadas, fala do País das Fadas como um lugar, tá? É muito interessante que o nosso pensamento, especialmente hoje em dia, vai procurar, vai remeter a vamos dizer assim, um outro, não é nem planeta, mas uma outra realidade, certo? É como se fosse um país, quase como se fosse um outro mundo, tá? Onde, na verdade, em grande parte, aquilo que é chamado de País das Fadas é uma possibilidade de imaginação que se desdobra de outras palavras, uma outra forma de olhar o nosso mundo, o nosso dito mundo primário, o mundo que é percebido por todo mundo, né? O mundo na qual nós tropeçamos, certo?
E dessa forma, nós precisaríamos, talvez, para aproveitar melhor as histórias, ou entender um pouco melhor o que acontece conosco, ou estar atento ao que acontece conosco, nós precisaríamos entender talvez isso um pouco melhor, tá? O Chesterton aqui, nesse quarto capítulo de Ortodoxia, vai falar algumas coisas que talvez nos ajudem a entender, tá? Mais ou menos para que lado as coisas vão. Tem uma hora aqui que Chesterton vai comentar sobre como acaba acontecendo de que nós nos cansamos do mundo, né? Nós sentimos uma monotonia. Ele vai dizer assim, o que quero expressar pode ser visto, por exemplo, nas crianças, quando essas descobrem um jogo ou uma piada que se afeiçoou. Uma criança bate as pernas de modo ritmado por excesso de vida, não por falta. Por abundância de vitalidade, por serem livres e enérgicas em espírito, as crianças querem coisas repetidas e imutáveis. Sempre dirão, faça de novo, e o adulto fará de novo à exaustão. Os adultos é que não são robustos o bastante para exultarem na monotonia. Deus, no entanto, talvez seja forte o bastante para exultar na monotonia. É bem possível que toda manhã Deus diga ao sol, faça de novo, e a cada crepúsculo diga à lua, faça de novo. Quem sabe não seja uma necessidade automatizada que faça todas as margaridas similares? Pode ser que Deus faça todas as margaridas em separado, por nunca ter se cansado de fazê-las. É possível que ele possua o apetite eterno da infância? Pois nós é que pecamos e passamos a envelhecer. Nosso pai é mais jovial do que nós. A repetição da natureza pode não ser só uma recorrência, pode ser um encore teatral, né? E aqui nós temos uma nota de rodapé que nos explica que esse encore é uma repetição de um número artístico, o regresso de um artista ao palco, geralmente ao final do espetáculo. É o que talvez muitos de nós conhecemos como o bis, né? Pode o céu dizer encore ao pássaro que põe um ovo? Se um ser humano concebe e dá à luz uma criança e não um peixe, um morcego ou um grifo, talvez não seja porque estejamos presos a um destino animal sem propósito ou lustro. Talvez nossa parva tragédia tenha tocado os deuses e eles admirem de suas galerias estreladas, e que ao fim de cada drama, o homem seja convocado de novo e de novo ao palco. A repetição pode seguir por anos sem conta, apenas por causa de uma escolha, e cessar de uma hora para outra. O homem pode permanecer sobre a terra geração após geração, e, no entanto, cada nascimento poderá ser, de fato, sua última aparição. Bom, aqui nós temos uma coisa que talvez nós não percebamos, né, mas, de fato, esse desejo, né, de novidade muitas vezes acaba nos levando para lugares que não são nada bons, né? E aí a gente conversa com alguns e a percepção que as pessoas têm acerca da necessidade de uma renovação, de uma restauração, de um novo olhar, tá? Acaba sendo subestimada. Eu me lembro de um famoso comentarista que aparecia à volta e meia nos jornais, na minha recordação nos jornais da Rede Globo, que era o Arnaldo Jabor, e eu li uma vez um artigo dele que ele comentava que casou-se 3 vezes. E a gente já espera que seja o que acontece na vida de tantas pessoas, que é se separarem, né, do esposo da esposa e depois se unirem, né, a um novo companheiro e assim por diante. Mas no caso do Arnaldo Japur, ele diz que não. Ele casou 3 vezes com a mesma pessoa. Ou seja, e não quer dizer que eles se separaram e decidiram voltar, mas é que ele fez um processo de renovação da relação dele. Um processo de procurar olhar sob um novo olhar aquilo que ele, em tese, já conhecia. E aqui nós temos, né, o lugar privilegiado desse processo. Ou seja, muitas vezes não é coincidência que muitas vezes nós tenhamos, às vezes, os locais ditos encantados na história como terra da prosperidade, terra da eterna juventude, terra onde os sujeitos perdem a noção da passagem do tempo e assim por diante. Ou seja, é um local onde os nossos olhares não se cansam de olhar, os nossos ouvidos não se cansam de ouvir, né? Mas isso não significa aflição e vaidade de espírito. Isso significa simplesmente que nós nos tornamos capazes de perceber a verdadeira riqueza das coisas, tá? Bom, isso é, principalmente para a filosofia e para a teologia cristã, algo praticamente impossível nesse mundo, da maneira como vai acontecer num mundo renovado, né? Alguns chamariam de céu, mas não é meramente o céu, é realmente um novo céu e nova terra,
é a nova realidade depois, né, do fim dos tempos. Para a filosofia cristã, isso tem que ser conseguido em grande parte, né, de outras formas. Se nós vamos olhar, existe, e o Tolkien vai dizer muito bem sobre história de fadas, né, que quando nós falamos das histórias de fadas, nós não estamos falando nem de céu nem de inferno. Nós estamos falando de uma coisa muito natural, talvez uma coisa absolutamente natural. Ele diz que, na verdade, nós somos sobrenaturais, não as fadas, né? As fadas, na verdade, são absolutamente ligadas a esse mundo. E o que eu quero dizer com isso? Ou melhor, o que Tolkien queria dizer quando falava disso? Na verdade, quando nós estamos nesse estado, vamos dizer assim, encantado, nós temos a possibilidade de olhar para cada coisa que aparece naquela história de uma maneira nova. Tá? E dessa forma, porque aquilo está nessa história encantada, o meu encontro com aquilo no mundo real, né, acaba se tornando algo novo, algo mágico. E o mágico aqui significa, sobretudo, né, algo que toca o meu coração e faz eu sentir que vale a pena estar vivo, que a aventura dessa vida vale a pena, que as coisas são boas. E aí eu ia lendo, né, a história, sobretudo do Rei Arthur, então eu peguei, né, a coletânea e busquei, certo? Só para comentar com vocês, a História Sagrada em Verso tem bem mais páginas do que eu tinha falado, tá? Que nós temos mais ou menos umas 20 páginas, certo? Eu comento isso, 20, 30 páginas. Eu comento isso porque é muito interessante botar as pessoas em contato com aquilo que são as matérias que geralmente a gente conhece, né, de forma narrada, através, né, da poética, da forma poética, né, de contar essas coisas. Então eu estava lendo aqui as histórias do Rei Arthur, e aí a primeira coisa que tem aqui é a extração da espada na pedra, né, que é a que a maioria das pessoas conhece relacionadas ao Rei Arthur. Então, a maioria de vocês já sabe essa história, o Rei Arthur ficou rei, porque foi tirado então de um grande bloco, né, de metal sobre uma grande rocha, ou sobre, né, ou foi tirado de uma bigorna, aquela espada que era uma espada, né, determinadora, discriminadora de quem seria o rei, o novo rei, né, ali entre aquelas populações. E vocês às vezes confundem uma coisa como eu, que essa espada é a Excalibur, e não é, tá? Então essa é a primeira coisa. Eu tenho esses sinais, é uma espada, é uma bigorna, e aí essa história desse rapaz que vai lá então, né, e ao contrário de vários outros soldados, vários outros guerreiros, acaba então conseguindo tirar a tal da espada da pedra, né? E aí, ou melhor, a espada da bigorna. E aí ele faz isso muito facilmente. E é interessante porque, como acontece em outras provas, e existe aqui um outro conto que fala disso também, que é uma donzela que se vê aprisionada a uma espada. Tem um momento que os caras lá estão fazendo uma força hercúlea, tentando arrebentar ali o cinto, arrancar a espada dali. E ela diz assim, meus senhores, não adianta fazer força. Ou vocês são um homem certo para o trabalho, vocês facilmente tirarão a espada, ou então não há força no mundo que consiga, né, separá-la de mim. Então assim ela disse. Tá? Já isso já nos dá pano para manga para pensar em muita coisa, certo? Mas olha só, consolidado essa imagem, nós temos algo muito claro. A existência de uma prova, de quem é digno de passar na prova, não é questão de força, é questão de preparo. Tem coisas para a qual a vida, né, nos demanda que ou nós fizemos o dever de casa ou tentar preparar as coisas na hora vai ser impossível, certo? E depois nós vamos ter, aí sim, o evento em que o Arthur encontra a tal da Excalibur, né? Que é, então, essa espada que aparece, então, nesse lago, sustentada por um braço fora da água, mais um braço da qual não se vê o corpo. Então, a Dama do Lago surge, né, junto a Arthur, e a partir da autorização dele, ele vai lá e busca a espada e é entregue, esse braço some e assim por diante. Uma cena um pouco estranha, uma coisa um pouco esquisita para nós, né? Um braço dentro da água e assim por diante, certo? Mas essas cenas que reúnem, né, a ideia de espada, a ideia, né, de uma prova, a ideia de que existe alguém digno, tá? E que dignidade não é questão de força, não é questão de dinheiro, é questão de um preparo, de uma disposição moral, de uma coisa desse tipo. São algumas ideias, tá? Que talvez no nosso mundo, no mundo, né, no mundo primário, possam nos cansar,
possam parecer, na verdade, só elementos do grande fardo da vida que todos nós temos que levar. Agora, quando eu sou levado para um outro lugar onde a curiosidade me instiga, porque as coisas são diferentes, né, do que eu estou acostumado, e eu passo então a prestar atenção naquilo, eu começo a ser conduzido para entender certas coisas que talvez não cairiam na minha consciência, certo? De outra forma. Então, primeira coisa é aquela ideia de que no mundo existem realidades que vão para além daquilo que nós conseguimos entender, como mérito e assim por diante. E se eu consigo linkar e tenho um conhecimento bíblico mais ou menos razoável, consigo linkar com outras passagens da Sagrada Escritura, esse processo se torna muito mais rico. Quem já leu a história do Rei Davi, da sua escolha, certo? Quando ainda era um pastorzinho na casa do seu pai, e não vai lembrar ao mesmo tempo de cada um, né, dos jovens, né, ou jovens, ou moças, ou rapazes, que são de uma maneira meio inesperada escolhidos pela providência para fazerem aquilo que mais ninguém consegue fazer. É evidente, algumas pessoas se cansam disso, já é uma fórmula meio explorada, né, pelo cinema ou por uma literatura dita hoje de jovens adultos, né, ou infanto-juvenil, tá? Daquilo que acaba para alguns parecendo até uma lisonja da juventude. Ah, não, o jovenzinho sem experiência, sem preparo, vai resolver um problemão que homens muito mais preparados que ele, que homens muito mais capazes do que ele, né, não resolveram. E isso fica estranho para nós, por quê, pessoal? E aí, ó, muita gente pode colocar uma polêmica nisso que eu estou falando, porque não? E é interessante, a resistência, muitas vezes o comentário, né, de resistência em relação a isso, surge justamente de pessoas que são muito amigas, né, ou assim pretendem ser, da literatura clássica, dos grandes clássicos, dos contos, dos mitos e assim por diante, certo? Mas, para nós isso fica estranho porque nós não falamos muito mais sobre a questão da providência divina. Nós não falamos muito mais sobre a questão de como Deus coopera com aquelas pessoas de boa vontade que querem fazer o bem para si e para os demais, certo? E que não têm forças, mas que são ajudados por Deus para, uma vez que tenham a coragem e a confiança nele, chegarem lá. Um exemplo patente disso é, né, o Davi e Golias, certo? Então, poderíamos dizer isso também. Vamos criticar a Bíblia com esse tipo de coisa. Onde é que já se viu um gurizinho sem preparo, né, aonde tantos grandes homens, homens fortes de Israel falharam ou sequer nem tentaram? Esse gurizinho sem preparo que vai lá e vai não só derrubar o gigante, como então decapitá-lo. Mas aí é que tá. Diferente de algumas histórias que não tem esse tipo de declaração, né, Davi nos dá a chave que pode tornar esse tipo de narrativa uma narrativa possível, uma narrativa viável, que é a chave de que esse rapaz vai em nome de Deus. Muitas vezes esses jovens são jovens que são filhos de uma providência, é isso que nos chama a atenção. E às vezes eu preciso desse tipo de conto para entender algo que se dá na realidade, que é o quê? É evidente, gente, que o mundo do mérito e da justiça, tá? Ele não só deve existir, como deve ser respeitado. Isso é por óbvio, né? Alguém que faz por merecer deve receber, então, os prêmios, né, do seu esforço e outras coisas assim, tá? Mas, ao mesmo tempo, o mérito e a justiça não são os limites da ação do poder criador e providente de Deus. E algumas vezes, sim, vai ter pessoas que são meio eleitos da providência para desincumbirem algumas coisas. Isso não é nenhuma certeza de salvação, nem de felicidade. Algumas vezes, certos dons muito extremos, mal administrados, na verdade, acabam sendo uma maldição em termos concretos para uma felicidade pessoal daqueles que os possuem, certo? Mas uma vez que eu consigo parar e pensar nesse tipo de coisa, tenho preparado essa imagem na minha cabeça, eu vou olhar para certos eventos do nosso mundo em concreto e eu vou compreendê-los de uma maneira nova, tá? Só que aí é que tá. Diante de nós, nessa realidade que nós estamos, muitas vezes a gente pode chegar às conclusões equivocadas. E aí eu digo mais uma coisa. E isso nós estamos lidando aqui com 3 eixos, na verdade. Tá? Nós estamos lidando com um eixo história, nós estamos lidando com um eixo mitos e lendas em favor da história, e nós estamos lidando com o eixo como as histórias e os mitos nos ajudam a uma leitura mais profunda, que é a leitura da Sagrada Escritura em todos os seus sentidos, sentido literal e espiritual. E no espiritual eu tenho, né, o alegórico, eu tenho o analógico, né, e eu tenho o moral, tá?
Então, eu estou lidando com todos esses âmbitos, ou melhor, alegórico, moral e anagógico, certo? Eu estou lidando com todos esses âmbitos. Tudo isso para favorecer uma leitura adequada da realidade, tá? E aqui nós estamos tocando em grande parte no que é uma das coisas mais fundamentais acerca dos estudos das artes da linguagem dentro das artes liberais, que é o trivium, tá? E isso que Chesterton fala aqui, né, no 4º capítulo de Ortodoxia, toca diretamente sobre o papel, né, que a literatura, os mitos e a fábula têm dentro da nossa inteligência, certo? Eu vou ficando por aqui. No nosso próximo encontro eu vou falar sobre os 3 âmbitos que se articulam na leitura de mitos, contos e fábulas. Até lá, tchau!